Depois de fracassar com o Facebook Phone, depois de não conseguir emplacar o Horizon Worlds, que você não deve nem saber o que é isso, né? Depois de ter perdido de uma única vez dezenas de empresas parceiras bilionárias que anunciavam no Facebook e saíram da plataforma por práticas não muito confiáveis, igual a que ele quer implantar hoje. E depois de ter perdido mais de 50 bilhões de dólares no metaverso, que prometia ser a verdadeira revolução das redes sociais, mas que não passou de um sonho de um bilionário fracassado, Mark Zuckerberg se une a Donald Trump e Elon Musk para dominar o mundo. Já que eles não conseguiram colonizar Marte, agora eles querem pegar o Canal do Panamá. São muito inteligentes, muito sagazes. Eles vão reerguer um império fazendo lobby. Afinal, é só o que eles têm, né? Um é estelionatário, que ganhou dinheiro sonegando impostos e dando volta nos outros. Mas é um ótimo ator. O outro adora perder bilhões de investidores. É entusiasta da tecnologia, mas que, na verdade, vive à custa do governo americano. Senão já teria falido, há muito tempo atrás. E Mark Zuckerberg, que é o gênio da tecnologia, que teve um sucesso grande com o Facebook e depois vem acumulando mais fracasso do que Gabigol depois de 2019. Mas agora essas três mentes brilhantes vão sim conquistar o mundo. Começando pelo Canal do Panamá, né? Que é mais fácil. É melhor invadir um país pequeno e fraco que não tem condição de se defender, como sempre os americanos fazem, né? Do que repetir aquilo que aconteceu lá no Vietnã. A gente sabe que não dá para brigar com a Rússia, por exemplo, que além de os americanos não ganharem nada numa guerra com eles, né, a probabilidade de sair completamente arrasado e humilhado é muito grande. Então é melhor roubar de quem não pode se defender, né não? A Meta agora é parceira do governo Trump e está apoiando todo tipo de criminoso. Pedófilo, tarado, terrorista, genocida, político e até pastor. O problema é que aqui no Brasil eles têm uma verdadeira pedra no sapato deles chamada Xandão, que vai botar Zuzu para tirar onda lá na Deep Web, se ele realmente pensar que pode encarar as leis brasileiras. Né? Porque dominar o Canal do Panamá é mole. Eu queria ver se o exército americano conseguiria vir aqui e passar uma semana sequer lá no Complexo do Alemão. Tô falando sério. Bora falar de coisa séria, bora falar do congresso da AfD, que é a extrema-direita alemã, que foi hoje, no dia 11 de janeiro. Esse congresso ele foi antecipado porque as eleições parlamentares na Alemanha também foram antecipadas. Olaf Scholz, que era o antigo primeiro-ministro, ele renunciou depois de receber um voto de desconfiança do parlamento. Desde a Angela Merkel, a Alemanha não conseguiu uma estabilidade política. O Olaf Scholz não conseguiu fazer um bom governo, não conseguiu uma boa coalizão e ele acabou dissolvendo o parlamento e com isso novas eleições foram chamadas. E aí, hoje rolou esse congresso da AfD. A AfD é um partido de extrema-direita que não disfarça que é de extrema-direita. Inclusive, eles são saudosistas dos anos 40, tá? E esse congresso, ele já foi muito confuso porque a população alemã, ela foi pra rua para tentar impedir o congresso, chamando eles mesmos de e tudo mais. O congresso ele demorou mais ou menos 2 horas para ser iniciado, porque fizeram verdadeiras barricadas para que as pessoas que são pertencentes a esse partido não conseguissem chegar à área do congresso. Teve muita confusão, muita pancadaria e muita gente presa. Foram mais ou menos 600 delegados nesse congresso, e aí esse congresso ele tirou o nome de quem vai concorrer a chanceler na Alemanha pelo AfD, que é Alice Weidel, que eu acho que é esse que é o nome, que você ouviu falar nessa semana dela. Que é essa moça aqui? E quem é essa moça? Essa moça entrou numa polêmica muito grande durante uma live com o Elon Musk, gente, tudo de ruim junto, onde ela disse que o rapaz lá, o bigodinho dos anos 40, era comunista. Ou seja, eles requentaram essa fake news. Não, gente, nunca foi comunista. Inclusive, né, é sempre bom lembrar que quem venceu a guerra naquelas áreas foi o Exército Vermelho, mas não vou entrar nem nesse debate, mas ela tentou jogar a responsabilidade, né, do
para os comunistas, o que também é uma contradição no partido dela, já que o AfD defende esse grupo. E tem uma outra curiosidade sobre o AfD, que ele cresce muito em áreas que eram da Alemanha Oriental. Isso tem muito relação com um certo abandono estatal que essas áreas receberam depois da reanexação. As pessoas nunca conseguiram se sentir efetivamente parte da Alemanha. E aí essa insatisfação também tem sido cultivada pela AfD para conseguir votos. O fato é que a gente já imagina o tipo de gente que pode vir a ganhar a eleição na Alemanha. Acho que ganham? Provavelmente não, mas eles devem conseguir muitas cadeiras no parlamento, tá? Eles têm um crescimento muito grande em algumas regiões. E só o fato da gente perceber, se a gente parar para olhar, o Musk, né, criando desestabilização no Reino Unido e agora já se juntando e apresentando apoio à AfD, porque ele realmente falou que apoiava a chanceler da AfD, a gente já imagina o que vai ser esse ano. Mark Zuckerman diz que a maioria das empresas precisam de mais energia masculina. Uma pessoa que tem toda uma vibe de vó que faz bolo de fubá com erva doce, que tem essa aparência aqui que parece que faltou no caldeirão da testosterona, tudo me falando que as empresas têm que ter energia masculina. Aí ele continua: para o executivo é bom que uma cultura celebre um pouco mais de agressividade. Olha pra cara desse homem e tenta pensar em agressividade. Se ele acredita tão firmemente que as empresas precisam de mais agressividade, que as empresas precisam de uma energia masculina, eu acho que tá na hora do Zuckerberg vender a meta. Tá na hora. Ah, mas o Lula vai taxar o Pix, vai taxar o Pix. Não, hoje todo mundo sabe, o Brasil inteiro já sabe que isso era mentira dos bolsonaristas para poder enganar o povo e colocar as pessoas contra o governo do presidente Lula. Mas sabe quem é que realmente quis taxar o Pix? Bolsonaro e Paulo Guedes, olha só. Agora, falando do ministro Paulo Guedes, que voltou a falar sobre CPMF. Sugeriu, inclusive, a taxação do Pix, esse novo sistema de transferências e pagamentos instantâneos. Rodrigo Orengo vai nos contar essa história. Diga lá, Orengo, bom dia para você. Muito bom dia, Pablo. Bom dia a todos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, pela primeira vez, falou na possibilidade de taxação, imposto sobre o Pix. Essa novidade. Não acredito ainda, Bolsonaro. Vamos pra matéria. Olha essa matéria aqui, ó. O ministro Paulo Guedes quer cobrar imposto em transações que usam Pix. Olha a data, novembro de 2020. Olha essa outra aqui, ó. Guedes diz que voltará a falar sobre CPMF após a eleição e cita cobrança sobre Pix. Mesma época, novembro de 2020. E não teve nenhuma choradeira. Você não viu os políticos da extrema-direita, os políticos bolsonaristas se revoltando contra isso, criando fake news do jeito que eles estão criando agora. Não ouviu falar nada. Por quê? Porque eles querem somente enganar as pessoas para votar elas contra o presidente Lula, contra o governo do Lula, o governo do PT, o governo da esquerda. Você que é da esquerda tem a obrigação de engajar nesse conteúdo e espalhar essa informação para todos que você conheça, para que ninguém caia mais nessa mentira dos bolsonaristas. Eu estava na fila do mercado agora há pouco e tinha um casal de idosos atrás de mim conversando e dizendo que o Lula está acabando com o Brasil. Eles estavam na conversa deles lá e tudo bem, até o momento que a senhora se dirigiu a mim e falou: né, meu filho, o Lula está acabando com o Brasil, olha só o que ele está fazendo aí. Aí eu olhei para ela assim, balancei a cabeça e fiquei quieto, deixei pra lá. Mas ela continuou me indagando, continuou me interrogando. Né, meu filho, o que você acha? Tá vendo aí? Olha só. Eu acho que ela achou porque eu tô com a blusa do Brasil aqui. Eu sou de alguma vertente política, né? Ela, o que você acha? Tá vendo aí as coisas? Como é que tá as coisas? Então, senhora, pelo que eu tô vendo, pelo que as estatísticas estão mostrando, tá sendo o contrário. O Lula tá recuperando o Brasil. A taxa de emprego cresceu, a economia está crescendo também, a inflação diminuiu, os investimentos internacionais no Brasil também estão crescendo, os programas de benefícios sociais estão voltando, muitos programas estão voltando, a taxa de adesão educacional também aumentou, a efetividade escolar também aumentou, muita coisa melhorou. A mulher e o cara fecharam a cara, filho. Eles fecharam a cara e ficaram extremamente raivosos. Ah, você deve ser Lula, você tem que tirar essa camisa do Brasil. Você não merece usar essa camisa. E ficaram assim, debatendo e quase só faltaram me xingar. Tá bom, senhora. Então apresente-me, falei assim mesmo pra ela, apresente-me algum fato, algum dado que mostre que o Lula está acabando com o Brasil. Aí ela falou, mandou aquela resposta prática, né? Só não vê quem não quer ver. É só você olhar. É só você olhar. Tá bom, senhora, eu tô olhando e não tô vendo. Esclareça-me
Disfarça a minha ignorância, que eu sou ignorante, não tô vendo nada. Ela, você não vê porque você não quer. Tá tudo aí. Eu, tá tudo aí o quê, senhora? É só você ver. Eu, é só você ver o quê, senhora? Tá aí, ó. Você não vê porque você não quer. Aí o marido dela foi e falou, tem jeito não. Esse pessoal aí assim, ó. Esse pessoal assim não entende. Falou um palavrão lá, né? Não sei o que do Lula. Não vou falar aqui pro vídeo não cair. Mas agora você vê. Eu apresentei alguns argumentos para ela de que o Brasil está melhorando com o governo Lula e ela não conseguiu apresentar nenhum argumento de que o Brasil está piorando, que o Lula está acabando com o Brasil, que essa é a narrativa que essa vertente política está criando, né não, galera? Sinistro, tá sinistro conviver com essas pessoas que elas sim estão cegas, não veem todos os benefícios que o governo Lula, que o governo do PT, da Dilma veio criando ao longo dos tempos, 16 anos, eles queriam que o PT e a esquerda resolvessem em 16 anos mais de 500 anos de besteira que a direita fez no Brasil. Não tem como, galera, não tem como. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha dessa polarização que está acontecendo no Brasil. E se você acha que o Lula está acabando com o Brasil ou não. Se você acha que o Lula está acabando com o Brasil, deixa aqui nos comentários o que você acha que ele está fazendo. Bota aqui, ó. Deixa aqui nos comentários. Se possível, enumere. Primeiro, ele está fazendo isso. Segundo, ele está fazendo isso. Terceiro, quarto, deixa aqui, valeu? Beijão a todos, tamo junto. Você vê, né, mano, como Deus é mais na nossa vida, né? Durante muito tempo na minha infância, meu sonho é entrar no mercado, encher 2 carrinhos, tá ligado? De compra, de coisa arada. Bolacha, iogurte, né, mano? Feijão, arroz, mistura, é claro, né, mano? 2 carrinhos. E não precisar do caminhão levar na vila, não. Tá ligado? E nem de levar uma de sacola dentro do bonde lotado. De ter um carro. Ir pra casa. Né não? Pobre é o diabo. Nós odiamos tentação. Mas nós fica feliz aí, ó. Toda vez aí que faz uma compra, tá ligado? Lembra que não é só uma compra. Um sonho realizado, irmão. Bagulho louco. Satisfação familiar. Mas, ô Renato, para, essas histórias tristes aí, pá. Não é nem questão de história triste, mano. Tá ligado? A questão é quantos sonhos realizados a gente tem vivido cotidianamente sem ter se dado conta, sem ter valorizado. Não é verdade? Então, uma das mentiras que eu sempre escuto, isso quando eu morava nos Estados Unidos, era algo que os oligarcas, a burguesia americana, literalmente financiava. Sempre ficava chorando porque eles não pagam impostos. E é lógico, quando eles não pagam, quem paga é a população. E isso o que significa? Quanto menos serviços o governo presta, mais as pessoas vão ter que bancar, eles vão ter que pagar mais para ter, né? Isso, realmente, o povo americano paga muito imposto, quando eles têm que pagar pela, até mesmo plano de saúde deles, que eles pagam, é que eles não têm uma assistência de saúde pública, então isso é um imposto. Tanto que a Corte Suprema decidiu isso, quando eles aceitaram, né, realmente eles disseram que o ACA era constitucional, porque era um imposto. E ele está pela Constituição Americana, essa é a função do legislativo e executivo. Mas, bom, vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque é incrível como aí no Brasil eles inventam essas mentiras, né? Fica falando que o Brasil, o que eu vejo o gado mugindo isso, igual os Estados Unidos, a gente paga muito imposto. A gente paga, é o país que mais paga imposto no mundo. É a mesma coisa que falam nos Estados Unidos, de novo. E outra também, tem um cara que se chama Lee Atwater, que ele estava na convenção para a campanha para presidente do Ronald Reagan, setembro de 1980, que ele estava falando justamente para isso. O que acontece quando você paga menos impostos? Quem isso prejudica? Adivinha? As pessoas mais pobres, mais vulneráveis, incluindo nos Estados Unidos, os africanos americanos e os latinos. Então isso é uma maneira, isso realmente é um assobio de cachorro para os racistas, que eles sabem muito bem disso.
quanto menos impostos as pessoas pagam, menos recursos a comunidade africana, americana e latina vai ter. Eles vão ter que pagar por isso. Eles não vão ter a capacidade de pagar por isso porque eles não ganham o tanto quanto os brancos. O que significa que eles vão continuar na pobreza, que é justamente isso que a burguesia quer e a classe branca, que é predominante nos Estados Unidos, também quer. Mas vamos lá. Falando sobre os 17 países com as maiores taxas de imposto no mundo, isso em 2025, isso de acordo com o Naked Capitalist, ok? A número 17, França, cadê? Número 17, França. 16, Espanha. 15, Irlanda. 14, Luxemburgo. 13, Alemanha. Nenhum desses países tem uma desigualdade tão grande quanto no Brasil, né? Que interessante. 12, Portugal. 11, Holanda. 10, Eslovênia. 9, Israel. Israel, imagine isso. 8, Bélgica. 7, Aruba. 6, Suécia. 5, Áustria. 4, Dinamarca. 3, Japão. 2, Finlândia. E número 1, Ivory Coast, continente africano. Por incrível que pareça, procurei o Brasil, não achei o Brasil. Se o Brasil é um dos países que paga, o povo brasileiro está pagando uma taxa tão grande, na maior do mundo, por que eles não estão na lista do Naked Capitalism? E isso é uma matéria que saiu dia 9 de janeiro de 2025. E gado, seu argumento é cada vez mais fraco. Porque eles precisam ficar falando mentira. Isso é algo que está sendo cuspido, provavelmente do Steve Bannon. E que agora eles estão tentando jogar isso aqui. O porquê? Porque quanto menos recursos as pessoas vão ter, quer dizer, quanto menos impostos as pessoas pagam, menos recursos a população brasileira vai ter, o que vai gerar uma frustração ainda maior. E o que mais que eu ia falar? Outra razão pela qual esse gado se está reclamando tanto que paga o imposto, que paga, tadinho do trabalhador brasileiro. Sabe por que eles pagam também um pouquinho mais? É porque babacas como Neymar nem o Silas Malafaia estão pagando o que eles devem para o governo. Então, quando eles fazem o dinheiro e sonegam, quem paga é você. Outro vagabundo que sonega, que ele falou sonego tudo que tem que sonegar. Qual o nome dele de novo? É Bolsonaro. Provavelmente os filhos dele também, provavelmente sonegam um pouquinho, né? Então, se vocês têm um problema com isso e não querer pagar tanto imposto, é só falar para o seu representante, para o seu deputado federal, que você quer que o Silas Malafaia e o Neymar paguem o que eles devem ao governo, porque vocês estão cansados de ficar sustentando vagabundos bilionários. Simples assim. E esse é o meu pensamento do dia. Passem bem, gatinho. Bolsonaro contrata advogado que já declarou acreditar que o ex-presidente deu um golpe de Estado. Nem a própria defesa consegue sustentar as mentiras do ex-presidente. Exigindo transparência, Dino dá 30 dias para a MEC, AGU e CGU padronizarem normas sobre o uso de emendas parlamentares. Câmara antecipa a eleição da mesa diretora em meio ao impasse orçamentário. Confira nesse vídeo as principais notícias do dia e se inscreva no canal da Mídia Ninja. A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal um pendrive com provas coletadas nos Estados Unidos. O material contém imagens e depoimentos colhidos sobre a investigação que apurou a venda das joias sauditas recebidas pelo governo de Bolsonaro. Segundo a corporação, Bolsonaro teria recebido quase 7 milhões de reais em dinheiro vivo pela revenda das joias nos Estados Unidos. O pendrive foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Nele também contém anotações, notas fiscais de compras, vendas e revendas e fotos do que foi apreendido no momento da negociação, tudo com autorização das autoridades norte-americanas. Os policiais foram nas lojas onde teriam vendido os itens valiosos. Inclusive, imagens da Câmara de Segurança mostram Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, negociando a venda de relógios. Em colaboração com a Polícia Federal e o FBI, Cid detalhou toda a trama, dando nomes e endereços de onde foram feitas as negociações. As provas irrefutáveis devem embasar o processo de um possível julgamento de Bolsonaro na corte.
O ex-presidente Jair Bolsonaro contratou o advogado Celso Villard para a equipe que o defende na investigação do inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. Porém, durante uma entrevista em novembro de 2024, o advogado afirmou que havia indícios claros de que Bolsonaro planejou um golpe. Eu acho que sustenta na fase em que nos encontramos, né? Nós estamos, vamos lembrar que o que ocorreu foi um indiciamento, que vem de indícios. E não há como negar, nessa altura do campeonato, que existem indícios absolutamente claros a respeito de uma tentativa de golpe de Estado. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Nós temos depoimentos consistentes. Na época, Villard afirmou que o trabalho da Polícia Federal era bem feito e listou uma série de provas que podem mandar Bolsonaro direto para a cadeia. O trabalho da PF é um trabalho bem feito, né? Tem um general confirmando, de certa forma, a existência do golpe. Temos mensagens, tem execução, tem monitoramento de um ministro do Supremo Tribunal Federal, tem um plano que estava no Palácio do Planalto. Então, assim, eu acho que não podemos nos esquecer que nós não estamos na fase de condenação. Condenação vem depois da instrução processual. A denúncia é uma proposta de condenação em determinados artigos com base nos indícios de autoria e materialidade. Agora, aí haverá a defesa, o processo penal, a instrução processual e depois a sentença que exige certeza para a condenação. Mas o advogado mudou rapidinho de opinião após ser contratado pelo inelegível. Agora, Villard se diz convencido de que o ex-presidente golpista não praticou crime algum e está disposto a defendê-lo após analisar o inquérito. Na maior cara de pau, agora considera o trabalho da Polícia Federal enviesado. Bolsonaro e outros 39 indiciados respondem por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Se pagar por todos os crimes cometidos, o ex-presidente pode pegar até 28 anos de cadeia. Sebastião Melo será investigado após uma declaração criminosa e fascista apoiando a ditadura militar de 64. A liberdade de expressão é o que há de mais caro na vida de um país. Eu quero que esta tribuna e das 6.000 casas legislativas municipais do Congresso Nacional, que um parlamentar ou qualquer do povo diga: eu defendo a ditadura, ele não pode ser processado por isso, porque isso é liberdade de expressão. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul vai investigar o prefeito de Porto Alegre por violação à ordem democrática. O procurador regional Henrico Freitas disse que a liberdade de expressão não pode ser usada para defender um regime que prega justamente o fim da liberdade de expressão. Nas redes sociais, os internautas se manifestaram contra a fala absurda do político. O deputado Leonel Hadi, do PT, disse que fascistas devem ser responsabilizados. Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, faz apologia ao crime na sua posse no dia de hoje. É um absurdo. Segundo ele, ninguém pode ser punido por defender a ditadura militar, porque isso é liberdade de expressão. Então eu vou ler para o nosso nobre prefeito, que em tese também é advogado, o artigo 286, parágrafo único do Código Penal. Incitar publicamente a prática de crime, pena, detenção de 3 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Ou seja, defender a ditadura é crime sim, prefeito, e o senhor deve ser responsabilizado por ser um fascista que ganha dentro da democracia um espaço para defender golpes de Estado. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo, ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. Após a decisão da Meta de encerrar o programa de checagem de fatos e reduzir as políticas contra discurso de ódio, a agência vinculada ao ministério do vice-presidente Geraldo Alckmin deixou de usar o WhatsApp, um dos aplicativos que a plataforma controla. Se trata da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, subordinada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Ao assinar uma portaria para extinguir o uso do aplicativo de mensagens WhatsApp dentro da agência, eles usarão apenas o programa de mensagens UNA, atualmente usada pelo Exército Brasileiro. A tecnologia do programa permite criptografar as informações nas conversas e transações de documentos industriais pelo corpo de funcionários. Anteriormente, Alckmin detonou a Meta e afirmou que a decisão da empresa é absurda e um retrocesso.
O ministro Flávio Dino determinou que, em até 30 dias, o governo federal estabeleça normas claras para garantir transparência e rastreabilidade nas emendas parlamentares destinadas às instituições de ensino superior. Agora, o Ministério da Educação, a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União e os estados devem padronizar as regras para garantir a prestação de contas das instituições de ensino superior e de suas fundações de apoio. Segundo o ministro, há relatos de que tais fundações, por intermédio de contratações de ONGs sem critérios objetivos, têm servido como instrumentos para repasses de valores provenientes de emendas parlamentares. Vale lembrar que no início do mês, Flávio Dino suspendeu os repasses de emendas a 13 ONGs, após a CGU identificar falta de transparência nas suas atividades. Dessas, 8 estavam ligadas às universidades públicas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, antecipou para o dia 1º de fevereiro a data das eleições para a mesa diretora. Originalmente prevista para o dia 3, os deputados deverão eleger uma chapa para compor a mesa, incluindo um presidente e um vice-presidente, com mandato previsto até fevereiro de 2027. A eleição ocorrerá no mesmo dia que a do Senado. O favorito na disputa é o senador Davi Alcolumbre, do União, que conta com o apoio do atual mandatário, o senador Rodrigo Pacheco. Já na Câmara, o líder do Republicanos, Hugo Mota, recebeu o apoio de Lira e pode levar a melhor. Disputando o cargo, seu adversário é o deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL. Gadaiada, e a pergunta que não quer calar, já que o príncipe das trevas não vai viajar porque Xandão não deixa, quem vai acompanhar a rainha das trevas, hein? Eu acho que ela não vai não, né? Já que a esposa tem que andar junto com o marido, igual a Janjinha e papai. Eu acho que ela não vai não, então. Ou então o Valdemar vai, né? Representando o PL, já que ele é presidente do PL, ele deve acompanhar ela. Ou os amigos dela, né? Tipo o maquiador, que ela não gosta de andar muito com o príncipe das trevas, ela prefere andar com os amigos, né? Eu acho que ela não vai sozinha não, porque companhia pra ir com ela tem muitas. Eu acho que ela fica até aliviada em saber que ele não vai. Bora ver o vídeo aí do Creitinho criticando o Xandão por causa da história desse convite. Do convite que não era verdadeiro. Moraes manda Bolsonaro comprovar que foi convidado para a posse de Trump. Pensa um cara desse aqui que não teve voto de ninguém, do povo. Teve voto, foi de senador. E esse cara hoje mandar no país, fazer um desaforo desse aqui. O Bolsonaro foi presidente da República. Tem que humilhar e tem que comprovar que o Trump fez esse convite para ir para a posse. Olha o ponto que chegou esse país aqui. Ei, gadaiada, o Creitinho tá apelando, viu? Tudo isso para um minto apoiar ele como governador. Nunca no Brasil. Beijinho no chifre, gadaiada. O presidente Lula já decidiu pagar R$60 mil para cada criança nessa situação, e essa criança vai poder receber o seu BPC. É o seguinte, pessoal, muitas pessoas estão me cobrando aí, alguns seguidores estão me cobrando para que eu fale aí sobre essa armadilha aí do Congresso que jogou para cima do presidente Lula. Como vocês estão sabendo aí, o Congresso, que nunca se preocupou com a situação das pessoas mais vulneráveis, decidiu colocar um PL, que é o 6064, no colo do presidente Lula, sem apresentar nenhuma fonte de receita para cobrir as novas despesas que o Congresso tentou colocar para o presidente Lula, numa tentativa de fazer o presidente Lula furar o teto de gastos para emplacar um impeachment. O Congresso decidiu aprovar um PL que dizia o seguinte: o governo federal tem que indenizar todas as famílias que tiveram um caso em que a mãe estava grávida, foi infectada com o Zika vírus e aí o filho nasceu com microcefalia. O governo teria que indenizar essa família com R$50 mil e ainda garantir uma pensão vitalícia de pouco mais de R$7.700 por mês, que poderia se somar, se acumular com outros benefícios, como o BPC, por exemplo, e a mãe poderia ter 60 dias de licença maternidade, mesmo as mães adotivas que tivessem adotado uma criança
nessa situação, sem apresentar nenhuma fonte de onde iria tirar o dinheiro para cobrir essas novas despesas. O governo apresentou uma proposta alternativa, tá? Ao vetar o PL 6064 integralmente, o governo disse o seguinte: a gente vai vetar esse projeto e a gente vai garantir para cada criança que nasceu nessas condições R$60 mil para tratar dessa criança, e essa criança vai poder depois receber o seu BPC. Como todas as pessoas que têm aí, pessoas com deficiências, elas recebem. E aí a extrema-direita está caindo em cima aí do presidente Lula. Porque o presidente Lula não caiu na armadilha. Porque é o seguinte, o presidente Lula sancionasse esse PL aí, seria impeachment na hora. Já querem dar impeachment pro presidente Lula por causa do pé de meia. Imagine se ele tivesse sancionado uma lei aí que ele não tem de onde tirar esses recursos para cobrir essa pensão vitalícia de pouco mais de R$7.700 todo mês. Se for assim, então vamos, né, todo mundo, todas as pessoas com deficiência, as pessoas também teriam direito. Seria ótimo se a gente tivesse recursos para pagar uma pensão dessa aí para cada pessoa com deficiência. Mas não, o Congresso utilizou essas pessoas para tentar pressionar o governo, para tentar jogar o governo numa armadilha para cravar aí um impeachment do presidente Lula. O presidente Lula conseguiu aí R$60 mil para cada família. E essa família vai poder receber também o BPC. O PIB do Brasil cresce 0,8% e ultrapassa Itália e Canadá. Uai, bolsonarista, o Brasil não tá quebrado? Manda essa notícia aqui pro seu amigo bolsonarista, que fala que o Brasil tá quebrado. O PIB cresceu. E não é só isso não, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Políticas monetárias e estímulo ao consumo. A redução da taxa de juros foi um dos principais motores do crescimento econômico, ao tornar o crédito mais acessível. Essa medida impulsionou investimentos em setores produtivos e fortaleceu o poder de compra das famílias brasileiras. Mercado de trabalho resiliente. A recuperação gradual do mercado de trabalho também teve impacto direto no aumento do consumo interno, com a maior parcela da população empregada. O Brasil viu um fortalecimento da demanda por bens e serviços. Investimentos estratégicos, iniciativas governamentais, como a ampliação de programas sociais e investimentos em infraestruturas, foram cruciais para o aquecimento da economia. Além disso, o pagamento de precatórios ajudou a injetar recursos significativos na economia, contribuindo para o resultado positivo. Tá vendo aí, bolsonarista? Não adianta vocês jogar contra, porque é só isso que vocês sabem fazer, jogar contra. Ei, tô querendo botar na cabeça do povo brasileiro que o Brasil tá em crise. Ei, o nordestino, graças a Deus, minha região, a crise está passando, que a chuva chegou. Nossa crise é chuva, não teve. Porque outra coisa, mas não tem crise. Nunca foi fácil, sempre foi difícil. Mas eu lhe digo, hoje eu compro um saco de milho de 70. Eu compro um saco de soja de 135. Agora já comprei de 130 o milho. Já comprei a soja de 250. Já comprei o adubo de 250, que hoje eu compro de 120. O adubo que era 270, hoje é 195, já com aumento. Agora o leite que eu vendia de 1,70, hoje eu vendo de R$3. O leite que eu vendia de 2,50 na rua, hoje eu vendo de R$4. Mas o Brasil está em crise. Sabe por quê? Porque o que eles tentam colar é que o café estourou de preço. É que as coisas explodiram de preço. Ele chega ali a amedrontar você pobre, até fazer você ficar com medo da taxação do Pix de quem ganha acima de 5 mil. O problema era taxar que quem ganhava menos até 2.000, acima de 2.500 já pagava imposto de renda. Hoje paga acima de 5 mil. E o cara tá com medo. Quem ganha 5 mil reais hoje tem que pagar imposto sim. Não precisa esconder.
Sabe por quê? Porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não pode só cobrar do rico, não pode só cobrar do pobre, tem que cobrar de todos. Mas infelizmente, não é assim que funciona o Brasil. E eles tentam esconder que isso é uma mentira, não vem taxação de Pix. O que eles precisam é dar informação, porque tem muita gente se escondendo. Essas bets, essas plataformas que geram muito dinheiro. Esses bancos digitais. Agora eles tentam esconder isso, tentam botar na sua cabeça que o Brasil está em crise por isso. Mas por que eles não falam que foi bom? Quem ganhar abaixo de 5 mil, não pagar 600 de imposto de renda. Que é para esconder, porque eles tentam denegrir a imagem do governo. Agora, eu volto atrás e vou criticar um pouquinho. Esse Haddad perdeu em São Paulo porque ele é um cara muito inteligente, mas politicamente é burro. Não era a hora dele dar essa munição à extrema-direita que vive da mentira. Me chamam de Barreira, sou matuto, mas não sou besta. Sabe o que eu não entendo? O povo morrendo de dó por causa de rico que perdeu mansão lá em Los Angeles por causa da queimada e tal. É triste, óbvio. Nenhum ser humano gosta de perder sua casa pro fogo, mas enfim. Vocês já viram as casas que foram perdidas lá em Gaza? Vocês já pararam pra pensar que todos aqueles prédios que estão no chão eram casas de pessoas ricas ou pobres? Você chegou a pensar no sofrimento? Ai, porque a Paris Hilton está tão triste porque ela perdeu uma das suas 552 mansões. Por que você fica triste por causa da Paris Hilton e não fica triste por causa de 60 mil pessoas, a maioria crianças e mulheres, que morreram? E o tanto mais que tá desabrigado sem ter pra onde ir no meio do bombardeio todo. É muito interessante como a gente tem uma dó seletiva, né? Uma empatia seletiva, é incrível. Eu já falei isso aqui. Se o negócio acontece nos Estados Unidos, é um absurdo. Todo mundo quer ajudar. Todo mundo fala, nossa, olha só que tristeza, né? Como o mundo é. Os caras morrendo em Gaza ali, ninguém tá nem aí. Todo mundo já esqueceu. Todo mundo acha que eles têm que se mesmo. Por quê? Só porque os Estados Unidos ajudou você a imaginar que o pessoal lá de Gaza é todo mundo terrorista e não merece viver? Nossa cabecinha é manipulável de um jeito assim que dá até desespero. Bolsonaro está contando para todo mundo que recebeu um convite de Donald Trump diretamente para sua posse no dia 20 de janeiro, que vai ser nos Estados Unidos. E ele está pedindo ao Alexandre de Moraes o seu passaporte para poder viajar. Vamos lá, gente. Vocês gostam de ser enganado? Vocês gostam de mentiras? Vamos contextualizar isso aqui, que é interessante, para a gente compreender até o presente momento como que está esse andamento. Eu sou Rafael Primo, eu sou ex-bolsonarista e eu sou estudante de ciências políticas. Fica comigo. O e-mail do convite não foi endereçado para o Bolsonaro, mas sim ao filho dele, Flávio Bolsonaro. Sim, aquele que estava lá no Catar com aqueles pendrives, dizendo que tinha provas contra o Brasil. Porém, foi flagrado na Copa do Mundo assistindo o jogo, enquanto que o seu eleitorado estava na porta do quartel pedindo intervenção militar, tomando chuva e tomando sol, e mijando em banheiro químico. O site do e-mail ele é aberto ao público. Aqui, ó. Qualquer pessoa pode se cadastrar e qualquer pessoa vai receber o mesmo e-mail. Se você botar o seu nome como presidente, vai vir Presidente Rafael. Aí vai lá, o convite. O que o Alexandre de Moraes está pedindo é um convite formal, algo que seja fora do que a população, qualquer pessoa pode receber. É isso que ele está pedindo. E o Bolsonaro até o presente momento ainda não apresentou. Pode ser que apresente? Sim, pode ser que o Donald Trump mande. Só que o Bolsonaro, gente, ele não tem, na geopolítica, ele não tem relevância para o mundo. O Bolsonaro ele não tem relevância na geopolítica. O Javier Milei está conseguindo ter relevância na própria Argentina. Só para você ter ideia, a Argentina ela teve 5 presidentes em 11 dias. Por conta de problemas de inflação que tinha lá no passado. E o Javier Milei está conseguindo fazer o nome dele. A pobreza ela subiu, beleza, mas ele está conseguindo fazer o nome dele, resolvendo o problema da inflação. O próprio presidente de El Salvador, que também recebeu esse convite, também fez o nome dele. Ele reduziu, acho que em mais de 80%, a criminalidade no país. Essas figuras elas têm relevância na geopolítica. O Bolsonaro ele não tem relevância na geopolítica. Foi convidado também a primeira-ministra da Itália, que também ela é super relevante. O Bolsonaro ele não tem essa relevância que alguns pintam aqui no Brasil. É só dentro do Brasil. Fora do Brasil, o Bolsonaro, inclusive na Noruega,
ele é reconhecido como presidente negacionista. Ele virou matéria até de escola dentro da Noruega. Então ele não tem relevância na geopolítica. Diferente do Lula. O Lula ele tem relevância na geopolítica. Enfim, é basicamente isso, é o que se sabe até o presente momento e vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Certo? Tamo junto. Reflita aqui comigo. Olha isso, o pobre tem computador? Tem. O pobre tem internet? Tem. O pobre tem smartphone? Tem. O pobre tem televisão? Tem. O pobre tem educação? Não. O pobre tem saúde? Não. O pobre tem segurança? Não. Você já parou para pensar que tudo que o pobre tem é fruto do capitalismo e tudo que o pobre não tem é fruto do Estado? Pensa nisso. Devo ser muito burro, porque eu trabalho pra caralho pra conseguir essas coisas. Se eu soubesse que era só colher esse fruto na grande árvore do capitalismo, o cara fala exatamente o contrário da realidade e se acha um gênio. Afinal, a única coisa que o pobre não precisa de dinheiro pra ter é saúde, educação e segurança. Ah, Ramon, mas a qualidade desse serviço, sim, poderia ser bem melhor. E só não é por culpa do capitalismo. Senão quem ia contratar saúde, educação e segurança privada se o Estado fornecesse isso em alta qualidade? Inclusive o pobre imaginário do exemplo do nosso amigo aí tem toda a liberdade de não ter um celular, um computador e internet e ter um plano de saúde ou estudar num colégio particular. Olha como o capitalismo é bom, né? E só para finalizar, smartphone, computador e internet é tudo fruto do financiamento estatal. Computador, anos 40, Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Celular, 1958, Departamento de Ciência e Tecnologia da União Soviética. Internet veio do programa ARPANET, também do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Pensa nisso. Atualização aqui da última pesquisa eleitoral. Ronaldo Caiado, Gleisi Hoffmann, Pablo Marçal, Camilo Santana, Helder Barbalho, perdem para todo mundo. Aí tem, esses são os que perdem tudo. Aí tem ali os que, vamos dizer assim, tem mais de 10% ali, que perde também, mas pelo menos não tá lá embaixo. Ciro Gomes, Ratinho e Fernando Haddad. Aí na linha principal ali sobram 4. Tarcísio, governador de São Paulo, Michele Bolsonaro, por incrível que pareça, Jair Bolsonaro e Lula. Dependendo de como estão quem são os candidatos, Lula ganha. Dependendo de como são os candidatos, Jair Bolsonaro ganha. Se for só Lula contra Bolsonaro, por exemplo, no Sul, Bolsonaro ganha no primeiro turno. Tem mais de 50% das intenções de votos, de acordo com a pesquisa. Bolsonaro ganha bem no Sul e ganha bem no Norte e Centro-Oeste. Lula ganharia, na pesquisa que ganha no Sudoeste e Nordeste. A diferença do quanto Bolsonaro tem no Sul é muito maior do que a diferença de Lula tem de vantagem no Nordeste. Então, apesar do Nordeste ter uma população maior, a diferença é gritante. No Nordeste, o Lula, por exemplo, não ganha no primeiro turno. No Sul, Bolsonaro ganha no primeiro turno. Sempre de acordo com essa pesquisa. Então é importante a gente ficar de olho, porque indiferente de todas as lambanças que a gente já está sabendo a respeito de Jair Messias Bolsonaro, quem votou nele em 18 parece que continua votando e nada mudou. Vocês viram esse vídeo postado pelo Bolsonaro? Seria uma reportagem feita por uma TV norte-americana sobre os convidados para a posse do Donald Trump. E o Jair Bolsonaro seria um dos convidados mais importantes segundo a reportagem. Nem mesmo os milionários com 7 dígitos teriam conseguido convite. Porém, esse vídeo foi adulterado por inteligência artificial. Vocês acreditam nisso? Eles tentaram primeiro provar para o STF que o Bolsonaro foi convidado para a posse usando a resposta automática que qualquer pessoa consegue se cadastrando no site do comitê organizador da posse. Obviamente, o Alexandre de Moraes não caiu nessa tentativa do Bolsonaro reaver o seu passaporte e fugir do Brasil. E como a primeira tentativa não deu certo, agora eles estão usando inteligência artificial para adulterar reportagens da imprensa internacional. A mesma inteligência artificial que eles usaram para adulterar uma fala do Haddad sobre taxação do Pix, coisa que nunca aconteceu e nunca vai acontecer. E ao que tudo indica, o Xandão não vai cair nessa nova tentativa do Bolsonaro reaver o seu passaporte. Aliás, possivelmente, o único passaporte que o Bolsonaro consiga seja esse daqui, direto para Papuda. Bolsonaro passando vergonha em pleno final de semana. Hoje vamos falar de uma tentativa vergonhosa de Jair Bolsonaro para recuperar o passaporte, a condenação milionária de um deputado por atos antidemocráticos e um ataque violento a um assentamento do MST. Fique até o final para entender todos os detalhes.
A primeira notícia parece até cena de filme. Bolsonaro pediu ao STF a liberação do passaporte para comparecer à posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Mas será que o convite era mesmo oficial? O ministro pediu à defesa do inelegível que apresentasse os documentos comprobatórios oficiais do convite e esculachou o que foi apresentado. Na sentença, ele afirma: o pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários, uma vez que a mensagem foi enviada para o e-mail do deputado Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado, info@at47inaugural.com, e sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado. O ministro informou ainda que, após a apresentação da documentação solicitada, enviará o pedido à Procuradoria-Geral da República, PGR, para que se manifeste antes de ser tomada uma decisão. Determino que a defesa de Jair Messias Bolsonaro apresente documento oficial, nos termos do artigo 236 do Código de Processo Penal, que efetivamente comprove o convite descrito em sua petição, escreveu Moraes. A internet foi rapidamente tomada por memes e piadas sobre mais uma falcatrua da gangue criminosa que tentou tomar o poder e destruir a democracia no nosso país. E desmascararam um plano de fuga do Bolsonaro com um convite fake para a posse do Trump. O Bolsonaro apresentou um convite para a posse do Trump para o Alexandre de Moraes e pediu seu passaporte de volta. Só que, segundo o Alexandre de Moraes, o convite foi enviado por um e-mail que era info@t47inaugural.com. Acontece que nesse site qualquer pessoa pode se cadastrar para receber convite para a posse do Trump. A prova, segundo o Bolsonaro, é que no e-mail ele foi chamado de President Bolsonaro. Então eu fui no site, me cadastrei, coloquei meu nome, President Thiago dos Reis, tal, preenchi os dados e cliquei. Logo depois, chegou o e-mail, Hello, President Thiago. Aí depois de algumas horas de análise, eles mandam um convite. President Thiago. Só que tem mais, provando que o convite é fake. No convite que o Bolsonaro apresentou para Alexandre de Moraes, é para Swearing-in Ceremony. Se você for no site do evento, vai ver que essa cerimônia é o primeiro dos eventos, que é esse aqui. Ou seja, um evento com muita gente. O Bolsonaro foi convidado para ficar aqui, ó. Como eu sei? Explico. O segundo evento é President's Room Signing Ceremony. Nesse evento só vem o VIP. Bolsonaro não foi convidado. A posse de Donald Trump está marcada para o dia 20 de janeiro em Washington. O suposto convite para que Bolsonaro participe da cerimônia foi divulgado pelo ex-presidente através de um vídeo de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Na postagem, Bolsonaro afirma estar honrado com o convite e anuncia que seu advogado encaminharia ao ministro Alexandre de Moraes o pedido para reaver seu passaporte para atender ao que chamou de importante evento histórico. Na rede social X, o assessor de Bolsonaro, Fábio Weingarten, disse: pode garantir que o presidente recebeu o convite para a cerimônia de posse de Donald Trump, extensivo à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A defesa do presidente Bolsonaro fornecerá e cumprirá as exigências do ministro Alexandre, juntando aos autos toda a competente documentação, escreveu. E falando em aliados de Bolsonaro, o próximo tema é sobre uma multa milionária aplicada a um deputado que incitou atos antidemocráticos. Vamos conferir. O deputado federal General Girão foi condenado por incitar atos que ameaçaram a democracia. E a conta dessa história não sai barata, R$2 milhões. Além disso, a União, o Estado do Rio Grande do Norte e o município de Natal também foram condenados por omissão na proteção à democracia. A sentença determina o pagamento, entre todos os réus, de R$5 milhões em indenizações e a exclusão de publicações em redes sociais do deputado, além da realização de evento público e ações educativas para coibir atos contra o Estado Democrático de Direito. Segundo a sentença, a atitude do parlamentar afronta o Estado de Direito, a ordem jurídica e o regime democrático, pondo em ameaça a legitimidade do processo eleitoral e a atuação do Poder Judiciário, além de configurar discurso de ódio contra as instituições democráticas, com divulgação de notícias falsas, fake news, acerca do resultado das eleições, confundindo e incitando o povo e as Forças Armadas à subversão contra a ordem democrática. Ele deverá ainda apagar postagens no Instagram, Twitter, atual X e Facebook em até 10 dias. Segundo o MPF, General Girão usou ativamente suas redes sociais em claro abuso da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar,
para encorajar condutas que atentavam contra a ordem democrática, inclusive a continuidade do acampamento existente à época em frente ao 16º Batalhão de Infantaria Motorizada em Natal. Em postagem feita um mês antes da invasão dos prédios do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, o réu já instigava a violência contra as instituições, especialmente o Congresso, ressalta o MPF, ao afirmar que Girão, na qualidade de deputado federal e general da Reserva do Exército, foi importante articulador e motivador dos atos criminosos. A vontade do réu em ver a concretização de um golpe de Estado, como se sabe, quase se consumou pouco mais de um mês de tal postagem, havendo nexo de causalidade entre conduta e dano. O MPF também demonstrou na ação que os então comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, integrantes da União, divulgaram nota, em novembro de 2022, estimulando os acampamentos. Além de pagar indenização de R$2 milhões, a União deverá promover, em até 60 dias, cerimônia pública de pedido de desculpas, com participação dos comandantes. Na sua opinião, essa decisão é um passo importante para evitar futuros atos antidemocráticos? Deixe seu comentário. E agora, uma notícia trágica. Um ataque violento a um assentamento do MST no interior de São Paulo. Confira os detalhes chocantes. Na noite de sexta-feira, criminosos invadiram o assentamento Olga Benário do MST em Tremembé, na região do Vale do Paraíba, assassinando 2 pessoas e deixou outras 6 feridas, uma em estado grave. Vamos entender o que aconteceu. Valdir do Nascimento, de 52 anos, e Gleison Barbosa de Carvalho, de 28 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram. Entre os feridos, que foram levados para o Hospital Regional de Taubaté, uma pessoa está em coma induzido após ter sido baleada na cabeça. Segundo a direção do MST, as demais estão fora de perigo. Ministros de Lula foram ao velório das vítimas neste domingo e prometeram avanços nas investigações. A ministra Macaé Evaristo, do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, reforçou que o crime brutal ocorrido no assentamento Olga Benário é absolutamente inadmissível. Aqueles que atentam contra a democracia insuflam a violência contra os nossos movimentos, a violência no campo, a violência que tira nossas vidas. Então a gente segue firme, seguimos em luta e a gente sabe que aqui em São Paulo a gente precisa dar uma atenção muito especial, porque nossos movimentos são sobre linha de fogo e linha de tiro. E o nosso povo, gente, não pode perecer por força dos algozes, que são aqueles poucos que acham que são donos de todas as riquezas do nosso país. O MST repudiou o ataque e denunciou a falta de políticas públicas que garantam a segurança nos territórios de assentamento. Aos nossos mortos, nenhum minuto de silêncio, mas uma vida inteira de luta, declarou o movimento. João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do movimento, afirmou: "Estamos muito tristes e preocupados com o ataque sofrido pelas famílias do assentamento Olga Benário, em Tremembé, SP. Um grupo armado invadiu a área e atirou contra as famílias. Nossos militantes Valdir e Gelison morreram. Mais 8 ficaram feridos. Uma tragédia." Nesta segunda-feira, a Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária do segundo suspeito de atacar o assentamento. Ítalo Rodrigues da Silva, no entanto, é considerado foragido. No sábado, a polícia havia apreendido Antônio Martins Filho, conhecido como Nero do Piseiro, que é apontado como o mentor intelectual do crime. A comentarista da Globo News, Flávia Oliveira, explicou que o assentamento é um território regularizado pelo INCRA e, portanto, invadido e atacado por criminosos. Um crime gravíssimo, Bárbara, e eu gostaria de começar sublinhando que não se trata de uma terra, de uma propriedade invadida. Se trata de um ataque contra um assentamento regularizado há pelo menos 2 décadas. Esse assentamento ele tem registro do INCRA, 46 lotes, 45 famílias já com a titularidade assegurada e em processo de formalização do último lote. E exatamente esse último lote, o 46º, pode ter sido o motivo desse ataque, porque havia pessoas estranhas ao acampamento interessadas em ocupar essa área. Eu falei mais cedo com o João Paulo Rodrigues, que também é dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e ele chamava atenção
para conflitos recorrentes relacionados a assentados do MST, não somente nessa região de São Paulo, mais próximas ao litoral, no interior de São Paulo, mais próximas ao litoral, como Taubaté e Tremembé, mas em outros estados brasileiros, assentamentos regularizados que são alvos de grupos civis armados, alguns inclusive ligados ao tráfico de drogas, e também a empreendedores interessados em investimentos imobiliários. Isso também não é uma novidade. Nós vimos 1 ano e meio atrás o assassinato de Mãe Bernadette, num quilombo na Bahia, e justamente também havia, e as investigações apontaram, tanto conflitos relacionados a interesse de empreendimentos imobiliários, quanto a grupos civis armados do tráfico de drogas. Houve, inclusive, a prisão de traficantes. Então, isso é recorrente nesses movimentos sociais quilombolas, sem terra e indígenas em relação a terras já registradas, já regularizadas, que são alvo da cobiça e da violência. O Valdir Nascimento de Jesus, Bárbara, uma das vítimas fatais, infelizmente, ele tinha 52 anos e era reconhecido no movimento dos Sem Terras como um grande especialista em agroecologia. Então, lamenta-se a perda da vida, mas lamenta-se também o capital humano, a quantidade de conhecimento que se tinha em relação à agroecologia dessa liderança do assentamento Olga Benário em São Paulo. E há um apelo do movimento em relação à atuação das autoridades, principalmente federais, na direção de garantir a segurança. Rosana já mencionou a abertura de inquérito pela Polícia Federal. Isso acontece também porque se trata de assentamento regularizado pelo INCRA e, portanto, ligado ao governo federal. O Ministério do Desenvolvimento Agrário se pronunciou, o ministro Paulo Pereira, e o Ministério dos Direitos Humanos também anunciou que ofereceu assistência e proteção aos assentados, às famílias assentadas. Mas eu acho muito importante, no sentido do esclarecimento e da informação precisa, chamar atenção para o fato de ser um assentamento regularizado. Não se trata de terra invadida, propriedade privada invadida. Pelo contrário, é um território regularizado pelo INCRA e, portanto, invadido e atacado por criminosos. Esses sim, criminosos.